Fala, meus chapuchais, tudo bem com vocês? Love Cia chegou ao fim e adivinha? Vídeo de hoje a gente vai fazer aí um resumo do que eu achei dessa obra. Lembrando, gente, essa resenha é minha, ou seja, é a minha visão sobre essa história, ou seja, essa é a minha visão sobre essa obra como um todo. Então, pode ser que seja diferente da sua visão e tá tudo bem. Os comentários estão aí para você poder deixar o seu ponto de vista, tudo bem? Então, bora lá! Love Cia estreou no dia 9 de junho com um total de 10 episódios, mais um episódio especial, com cerca aí de 50 minutos cada episódio, e sendo transmitido todos os domingos ali por volta das 10h30 da noite no canal da GMM 25. E apesar de estar sendo exibido nesse horário, ainda era a versão com cortes. A versão completa, sem cortes, estava sendo exibida por volta das 11h30 da noite na plataforma de streaming IQ. No protagonismo, nós temos o Forte, que dava vida ao personagem Mahamut, e o Pete, que dava vida aí ao personagem Tomrak. Já no casal secundário, a gente tinha as atrizes Chania Amarit, que vivia a Vivi, e a Aya, vivendo a Kaimuk. Nessa história, a gente tem um romancista que viaja ali para o sul da Tailândia em busca de inspiração para poder terminar o seu mais novo romance. Nessa ilha, ele encontra o Mahamut, que é tipo um faz-tudo da ilha, e que foi contratado para cuidar do Tomrak por 2 semanas, que seria aí o tempo que esse escritor ficaria na ilha. Mahamut acaba se apaixonando por esse escritor, que a princípio não aceita, né? Ele resiste um pouco e depois ele acaba cedendo. Porém, ele só cede mediante a assinatura de um contrato ali entre os dois. Ou seja, para ele meio que não era um relacionamento de fato, e sim era um combinado para, né? E o motivo pelo qual o Tomrak meio que não aceitava os seus próprios sentimentos, porque ficaram bem claros esses sentimentos desde o início dessa história, seria por conta de traumas que ele trazia ali do seu passado. Traumas esses que transformaram Tomrak num rapaz extremamente problemático, irritante, mimado e que não acredita no amor de forma nenhuma. E esse é o esqueleto da história aí dos protagonistas. Já no casal secundário, que é um romance GL, a gente tem a secretária, né, do Tomrak, que é extremamente explorada não somente pelo Tomrak, mas também pela melhor amiga dele, que é uma atriz famosa. Se eu fosse resumir o romance secundário, eu resumiria em 3 palavras: exploração, infantilidade e manipulação. Não vou falar para vocês que eu tinha as maiores expectativas para esse BL da Mami. Afinal de contas, sempre que sai um BL da Mami, as nossas expectativas são sempre as mesmas. É um BL da Mami. Porém, eu tinha expectativa de que fosse pelo menos melhor do que a última série que ela havia lançado, que eu não gostei muito. E isso eles conseguiram entregar. E vamos começar a análise desse BL falando sobre atuação. Lembrando que vamos levar em consideração esses atores atuando dentro desta série, porque não tem como você fazer a comparação de um ator que já tem anos atuando de série A ou B com esses atores aqui dessa série. Esses meninos estão no seu segundo projeto, ou seja, eles são iniciantes. Então, se vamos analisar a atuação, vamos analisar a atuação desses atores dentro desta série, tá bom? Então, dentro desta série, com esses atores, para mim, o que mais se destacou em atuação foi o Forte. Eu senti nitidamente o esforço do Forte em mostrar a sua evolução desde a sua última atuação. Ele é um rapaz simples, carismático e até mesmo atrevido, o que combina muito com esse personagem que ele fez agora nessa história. Então, talvez até por isso ele tenha conseguido entregar uma atuação melhor, ele tenha se sentido mais à vontade para vivenciar esse personagem. Já o Pete, eu achei meio fraco. Logo, fica muito difícil você perceber uma evolução quando te dão sempre o mesmo personagem. Claro que o Tomrak tinha diferenças do seu antigo personagem, mas no todo era mais do mesmo. Um cara que não quer se relacionar por conta de traumas do seu passado, que não aceita os seus próprios sentimentos, que às vezes é agressivo. Então, se você for ver realmente o esqueleto completo, parece muito um personagem com o outro.
E por que que eu acho que a atuação do Pete não foi tão boa? Porque eu sinto que ele tem uma certa dificuldade em entregar momentos emocionais. As cenas em que o seu personagem precisa chorar chegam a ser dolorosas e não é um elogio. Mas preciso dar um crédito pro Pete, né? O seu personagem é mimado e irritante, o que faz com que o telespectador que acompanha a história do personagem tenha vontade de dar 3 tapão, e isso ele conseguiu trazer pra tela. Me dava realmente muita raiva, às vezes, do Tom Rack. Então essa parte eu acho que ele até que entrega bem. O grande problema realmente são as cenas mais emocionais. Eu sinto um certo exagero, um certo descontrole e a emoção, que é realmente o mais pedido naquele momento da cena, ele tem dificuldade de entregar. Agora a raiva, ele conseguiu me fazer sentir até o último episódio. Já em relação ao casal secundário, eu achei extremamente superficial. O tempo de tela que foi gasto com provocação e manipulação poderia muito bem ter sido gasto com desenvolvimento de personagens. Eu adoraria ter visto outros lados, ter conhecido verdadeiramente essas personagens. Eu saio dessa história sentindo que eu não conheço essas personagens. E o que foi posto para que eu conhecesse, eu não gostei. No final, virou tudo um show de horror. Mas se eu fosse escolher entre as duas quem atuou melhor, eu diria que foi a atriz que fez a Mookie. Eu sei que ela é irritante, ela é infantil e é quase impossível assistir as partes onde ela aparece. Mas aparentemente essa foi a personagem que entregaram para a atriz. Então ela entregou esse personagem com maestria, porque todo mundo sente ranço dessa personagem. Já a Vivi parecia um boneco de posto. Para mim ela era extremamente sem expressão, sem nada. E a gente não sente tanto ranço dela simplesmente porque ela não foi tão infantilizada quanto a personagem da Mookie. Mas se formos falar de melhor personagem secundário nessa história, quem mais entregou a atuação, para mim, foi a atriz mirim Nina, que tem apenas 13 anos de idade e deu vida à personagem Meena. E olha, gente, essa menina tem futuro. A gente vai ouvir falar muito dela daqui para frente. Ela já tem uma boa bagagem em atuação. Ela começou bebezinha atuando em comerciais, já fez Lacorne, filme de terror, agora apareceu em um BL, apareceu também no GL. Ou seja, gente, Nina arrasa muito e tá de parabéns. A melhor parte desse BL para mim, com certeza, foram as cenas aonde o Mahasamut e o Tomrak estavam na praia. Afinal de contas, o nome do BL é Love Sia, né? Porém, eles resolveram ir para a cidade, eu entendo, porque era uma parte importante para o desenvolvimento da história do Tom Rack, aonde a gente teria aí a explicação dos seus traumas, onde a gente teria a introdução dos vilões, mas foi lento, chato, confuso e parecia que a gente estava andando em círculos. O personagem Mahasamut parece que foi esquecido no rolê, né? Parece que só o corpo dele foi para Bangkok e a alma desse personagem ficou lá na praia, já que ele virou um cara sem personalidade que mais parecia um empregado doméstico e um boneco sexual. Para fechar os pontos negativos, tivemos a Mami novamente resolvendo traumas de forma esdrúxula. Ah, tenho trauma porque o meu pai é um gigolô. Minha mãe casou com um gigolô. Como que eu resolvo esse trauma? Arranjando um gigolô. E o pior, essa é uma novel nova, né? Ela disse que tinha entendido, tinha aprendido a lição. Ela aprendeu em alguns pontos, mas ainda está deixando a desejar nesse quesito. Se você vai falar sobre trauma, é necessário que você fale sobre trauma de forma consciente. Outra coisa que eu senti falta nessa história, o cara é um escritor. Todo o rolê começa por conta do livro, né, do romance que ele está finalizando, que ele está terminando de escrever. Mas eu não vi desenvolvimento desse aspecto da vida do Rack. E o único momento que aparece o cara lendo partes desse romance são exatamente as cenas em si. Eu não tiraria essa parte, ele lendo lá as cenas em si e sabendo que ali é a história do relacionamento do primo dele que está sendo retratada ali. Ok, eu deixaria um alívio cômico na história, mas seria muito interessante também se ele lesse algumas partes, ou o próprio Mahasamut lesse esse romance e encontrasse ali algumas partes que falassem sobre esse processo de desenvolvimento do relacionamento deles, né? Como o Rack vê hoje o relacionamento deles, como ele conseguiu evoluir depois desse relacionamento, como que ele conseguiu se curar depois desse relacionamento. Eu senti um pouco falta disso.
E para fechar, realmente agora, eu acho que tinha muitos personagens inúteis. Personagem inútil é aquele personagem que, se não aparecesse na série, não ia fazer diferença nenhuma, porque não agrega em nada. Quando esse personagem inútil é apenas um figurante, ok, mas quando tu dá tempo de tela para esse personagem e ele continua sendo inútil, é um caso a se pensar. Por exemplo, a prima do Tom Rack. Inútil. Até agora eu tô tentando entender completamente qual que era a motivação daquela mulher. Se vocês entenderam, deixa aí nos comentários e expliquem pra mim. Mas agora vamos para os pontos positivos, né? Nem tudo é ruim. Química é um ponto super positivo na maioria das histórias da Mami. Como eu disse no início desse vídeo, sempre que a gente vai assistir uma história da Mami, essa é uma expectativa que a gente sempre leva. Que os personagens tenham muita química, e isso é inegável. O Forte e o Pete são dois atores que exalam muita química, e nessa história eles tiveram que ter o dobro de química, porque eles tiveram que ter a química do casal deles e ainda tiveram que ter química extra para suprir a falta de química do casal secundário, que foi zero. E graças a essa química toda que esses atores têm, a gente tem o segundo ponto positivo, que são as cenas em si. O entrosamento desses dois atores faz com que eles entreguem muito nessas cenas de intimidade. E as cenas de intimidade da Mami são muito bem escritas, diga-se de passagem, dificilmente a gente tem ali uma cena que seja ali meio vergonha alheia. Terceiro ponto positivo, cenografia. A cenografia abrange figurino, ambiente, iluminação, efeitos sonoros, trilha sonora, e nessa história isso foi um ponto positivo. O que já era de se esperar, porque afinal de contas eles têm um professor trabalhando aí nessa área, que é o Moe. Começando pelo figurino, né? Eles entregaram um figurino bastante coeso. Como eu sempre digo, o figurino fala muito sobre a personalidade dos personagens, e nessa história não é diferente. O Mahamud, aquele cara mais simples, né? Representando um típico morador ali do sul. Já Uraki, um rapaz rico e sofisticado, e essa sofisticação é muito bem mostrada através do figurino dele. Até o figurino da Moki, né, entregou a personalidade da personagem, extremamente infantil. Tá bom, parei. As locações também estavam muito boas nesse BL, tanto as locações na ilha quanto as locações em Bangkok, tudo estava bem interessante. Efeitos sonoros, eu tenho o pé atrás com esses efeitos sonoros nas séries da Tailândia, porque eles querem trazer alívio cômico através de alguns efeitos sonoros que eu não gosto muito. Já a trilha sonora eu achei ok, tá? As hostes cantada aí pelos dois atores principais é boa, tá? Não é nada extraordinário, mas é ok. Minha cena favorita desse BL: a finalização do vilão. Depois que o Mahamud finaliza o cara ali no soco, o Uraki tenta de todas as formas sair, ele tá extremamente nervoso, e o Mahamud puxa o Uraki para olhar a situação daquele homem e ver que ele não é aquele vilão horrível e poderoso que o Tom Rack visualizava, deixando ali claro que a visão que o Rock tinha daquele homem realmente tinha sido afetada por conta dos traumas, já que quando o Tom Rock era criança e estava sendo ameaçado por aquele homem gigante, falando coisas horríveis para ele, no olhar de uma criança realmente parecia um baita vilão. E o Tom Rock, mesmo depois de crescido, ainda tinha aquele olhar de criança, né, para aquele homem. Ele ainda achava que aquele homem era um super vilão. Então, eu gostei desse choque de realidade que o Tom Rack teve diante daquela situação. Porém, esse desenvolvimento foi pro brejo, porque no último episódio o Tom Rack aprontou de novo. Isso demonstra que o Tom Rack precisa de terapia, né? E que o poder do amor não cura tudo. E que pica não cura tudo. Precisa de terapia. Mas é isso, minha gente. Essa é a minha sincera opinião sobre essa obra. Se vocês me perguntarem se eu indico para alguém assistir esse BL, eu indico sim. Exatamente porque não é de todo ruim. Tem pontos negativos, mas também tem pontos positivos. E é bem interessante que você mesmo assista a obra para que você também possa ter a sua própria opinião. Agora, se eu vou rever essa história, provavelmente não. Mas é isso, minha gente. Esse foi o vídeo, é o que eu achei dessa obra. Os comentários estão aí para vocês deixarem a opinião de vocês também, o que vocês acharam desse BL, quais os pontos positivos, negativos dessa história, na visão de vocês, ou se também vocês acharem que não tem ponto positivo, ou se vocês acharem que não tem ponto negativo, é a visão de vocês. Então, os comentários estão aí para vocês poderem hablarem. É isso. Bye, bye.